Shalom, Haverim, tudo bem com vocês? Boker Tov, bom dia. Se você já está ouvindo essa ministração já no primeiro horário, e agora, graças ao Sagrado, nós estamos subindo, o vídeo 6 horas da manhã, e para glória do Eterno está dando tudo certo. E como eu digo, como sempre dá. Se você ainda não me conhece, meu nome é Radassa. É de verdade um prazer ter você aqui. E já ampliando aqui, se é a primeira vez que você está aqui, não apenas no nosso canal do YouTube, mas se você ainda não sabe, se você que nos segue aqui no YouTube não sabe, nós temos algo chamado Podcast. Então, a partir de hoje, eu queria comunicar a vocês que vocês poderão estar vendo os nossos videocasts, em todas as plataformas de streaming, tá bom? Em específico, ou começando nesse primeiro momento através de vídeos, para que você possa ver o nome do Shem. Ou também podemos colocar na capa, gerar a capa com o nome, que aí você também vai poder ver em todas as plataformas de streaming, tá vendo? Estou falando com vocês e o insight já veio, graças ao Sagrado por isso. Então, a partir de agora, você vai poder acompanhar as meditações em vários lugares. Você vai poder escolher ver aqui no YouTube, se você estiver no YouTube, você vai poder ver no nosso blog, que na descrição tem o link do blog, e também vai poder ver ou ouvir através da sua melhor plataforma de streaming, tá? Spotify, da Amazon, e por aí vai, tá bom? Da Apple também, e enfim, tá? Do Google, estaremos em todos os canais para a glória do Eterno. Bom, sem mais delongas, o Shem que nós vamos meditar hoje é o Shem Rahem, que é com as letras Het, Kaf e Nun final, ou Nun Sofit. Este Shem que a gente extraiu está lá em Toledot Yehoshua, capítulo 22, versículo 14, que diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, nessa parábola, a primeira coisa que a parábola das bodas, logo de cara me chamou a atenção, porque parece que é a mesma coisa, e Yehoshua faz uma distinção, e eu confesso para vocês que eu sempre coloquei no mesmo pacote, que é ser chamado e ser escolhido. Afinal de contas, se ele só escolhe, só chama depois de escolher, e se escolheu é porque também automaticamente chamou. Então vamos lá, ele não pode chamar, para chamar tem que escolher, certo? Pensando de uma maneira muito literal, para poder chamar eu tenho que primeiro escolher. E se eu escolhi, não faz sentido escolher e deixar lá na prateleira, Se eu vou escolher, eu vou automaticamente chamar, eu automaticamente, pensando num produto, eu vou adquirir, mesmo que seja posteriormente, mas essa é a ideia. E aqui ele está colocando como coisas diferentes, porque ele diz o seguinte: olha, porque muitos, uma quantidade absurda de pessoas são chamadas. Porém, dessa quantidade absurda de pessoas que são chamadas, poucas, algumas, ou vou parafrasear, somente algumas dentre essas muitas são chamadas. E então, claro, se isso me chamou a atenção, obviamente, eu fui dar uma pesquisada e fui estudar sobre isso, e eu queria compartilhar com vocês 3 coisas, ou 3 tópicos aqui nesse nosso podcast, tá? Que é o seguinte: primeira coisa que a gente vai entender é a forma clara e a diferença entre chamados e escolhidos. Depois, a gente vai entender o que torna alguém apto para ser escolhido após ter sido chamado. E também, por fim, a gente vai vai saber como identificar na prática se alguém está caminhando para ser escolhido. E quando eu falo alguém, eu estou falando de mim, estou falando de você, não é do vizinho, não. Eu quero saber agora se eu, a Radassa, estou caminhando para ser uma escolhida, sabe? Ou se eu só estou
ainda, digamos assim, no patamar do chamado. Então vamos colocar como literal, porque na verdade são duas coisas diferentes, tá? Uma coisa que é o primeiro degrau é ser chamado. O segundo degrau, né, para poder subir essa escada, é ser escolhido. Então, pensando nesse primeiro tópico, vamos entender de forma clara a diferença entre chamados e escolhidos. Então, aqui em Toledot Yehoshua 22:14, nessa parábola do banquete, a gente vai ver o pensamento judaico do primeiro século, que é exatamente isso que o movimento Natsratim faz. É entender o pensamento judaico, entender o que o Mashiach estava vivendo, entender o contexto daquela época e automaticamente a gente dar sequência. Então, para o pensamento judaico do primeiro século, que é o contexto de Yehoshua, chamado significa alguém que recebe acesso, um convite especial. Outra coisa que significa ser chamado é alguém que foi alcançado pelo Hesed inicial do Eterno, pela graça inicial. Grava essa expressão, inicial do Eterno. E o outro ponto é alguém que entrou na rota, mas ainda não provou sua fidelidade. Agora, quando a gente pensa o que é ser escolhido, então deixa eu voltar aqui. O que é ser chamado? Chamado é receber acesso. O que é ser chamado? É ser alcançado pela graça inicial. E o que é ser chamado? É entrar na rota, ok? Agora a gente vai entender o que é, dentro do pensamento judaico do primeiro século, né, que era o que Yehoshua estava transmitindo para a gente, o que é ser escolhido. Então, o ser escolhido é o seguinte, é alguém que permaneceu. Entende? É alguém que permaneceu mesmo quando o ambiente testou sua integridade. É alguém que respondeu ao chamado com transformação real. E também é alguém que se tornou confiável para carregar a missão do reino. Então, o ser chamado é literalmente isso. Olha, o convite inicial, vai lá em casa. Ok, cheguei lá na sua casa, almocei e tudo mais. Agora, se eu vou ser escolhida, a partir de que momento? É a partir do momento que você literalmente me avalia, vai observar o meu comportamento, vai saber se eu me portei de acordo com as regras da casa, vai verificar se eu fui invasiva ou não, e então você me chama para voltar outra vez. Então, quando você faz o convite, Radassa, vem almoçar aqui em casa, um exemplo aqui simples, isso significa o quê? Que eu recebi um chamado. Se eu vou permanecer tendo acesso à sua casa, se eu vou permanecer tendo acesso à sua família, isso significa se eu fui ou não escolhida. E quem é que determina se eu serei ou não escolhida? Eu mesma. Entende? Não é você que determina se eu vou ser escolhida, sou eu, através do quê? Do meu comportamento. Então, isso que a gente precisa entender, que chamado é receber o convite e ser escolhido é responder com fidelidade e maturidade até o fim. Então, essa distinção aparece também na Kabbalah. O chamado é o Or Makif, tá? É a luz que cerca, que é também o potencial. Já o escolhido é o Or Pinimi, tá? Pinimi, que é a luz interiorizada, que é a realizada. Então, numa linguagem cabalística, o Or Makif, pensando no chamado, é o quê? É o potencial. Tem o potencial. Agora, se eu vou ser escolhida, que é o Orpinini, né? Aí já é o quê? É a realização, tá ok? Então, esse exatamente o ponto da parábola. Todos entraram, mas só alguns tinham vestes apropriadas. E vestes no judaísmo são símbolos de midot. Midot fala de caráter, tá? E aí a gente vai estudar isso mais pra frente em outros momentos. Na verdade, a gente já vê isso e já viu isso no nosso curso que tem lá no YouTube, na playlist Voltando à Origem, e também no curso Devekut Neshama, também tem essas informações. Então, Yehoshua e seus Talmidim trabalharam exatamente essa chave. Muitos os seguiam, poucos foram formados e apenas alguns
foram enviados. Agora, o segundo ponto, né, para a gente poder trabalhar aqui é o seguinte: o que torna alguém apto para ser escolhido após ter sido chamado? Porque eu e você fomos chamados, isso é fato, isso aí é o melhor, isso é incontestável. Se você está aqui ouvindo, é porque você foi chamado, isso é incontestável. Agora, a pergunta é: será que nós estamos, né? Vou falar nós não, será que eu? Será que você no individual? Será que eu e você, tá? Nós estamos aptos para ser escolhidos? Entende? E além disso, para permanecer no grupo, né, dos escolhidos, e quando eu falo grupo, eu estou falando de talmidim, de discípulos. Dentro da lógica judaica do primeiro século, a mesma, óbvio, né, de Yehoshua e de seus talmidim, ser chamado não garante ser escolhido, como nós já vimos. O chamado é uma porta aberta, a escolha é uma aprovação após processo. Essa é uma das palavras-chave. A aprovação vem após um processo. E um processo ele não começa hoje e termina amanhã. Um processo é algo contínuo. Então, para Yehoshua, alguém se torna escolhido quando demonstra 3 critérios espirituais que são exatamente os mesmos usados pelos profetas, né, pelos Neviim, pelos sábios, que são os Tzadikim, e ou Rahamim, né, e também pela tradição Natsiratim. Então, dentro desse ponto, a primeira coisa que a gente observa é o quê? A fidelidade à missão. Então, a fidelidade, a gente está falando do quê? Fidelidade é emuná, tá? Emuná, que mal traduzido por fé, a palavra fé é emuná, tá? Então, emuná significa o quê? Fidelidade. Se você diz que tem fé, falando de novo na tradução equivocada, significa que você tem fidelidade. Então, fidelidade à missão é o quê? Emuná mais constância. Tá? Constância. Então, emuná não é emoção, é perseverança prática. O chamado pode vacilar, né? Aquele que foi chamado, não você ter um chamado. Aquele que foi chamado pode vacilar. Porém, o escolhido permanece, mesmo no oculto e no silêncio. Foi isso que Yehoshua observou antes de enviar os 12, lá em Maasei e Yehoshua, que é Lucas 6. Primeiro ele os chama, só depois de ver a constância é que ele escolhe e comissiona. Você sabe muito bem, se a gente for lá para Edut Talmid Hahahuv, que é João 6, a gente vai ver ali tranquilamente 3 grupos. A gente vai ver 4 grupos. A gente vai ver os seguidores, os discípulos, os talmidim. A gente vai ver os que seguiam. A gente vai ver a multidão, né? Então nós temos 3 grupos: os talmidim, os que seguiam e a multidão. Então a multidão queria o quê? Comida, né? Satisfação, como se fala, satisfação material. Tinha os seguidores que estavam de fato buscando conhecimento e até religioso. Vou falar religioso. Por que religioso? Porque quando Yehoshua mostra algumas verdades, eles se escandalizam. Por quê? Porque chocava a forma deles entenderem e interpretarem as escrituras. E tem os discípulos, que aí Yehoshua fala: vocês também não vão? Aí vem Kefa e fala: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? E é tão curioso porque as escrituras dizem que os sinais, quais são esses sinais, né? O paralítico anda, o cego enxerga, a pessoa que está com fome tem o seu alimento provido. Ou seja, os sinais, os milagres, as coisas visíveis é para a multidão, porque eles são os incrédulos. Agora, para os talmidim, Yehoshua não precisa fazer para eles sinais, porque não importa se eles vão ter ou não vão ter comida, no sentido de ter os seus bens, os seus desejos, né, primordiais sendo satisfeitos. A questão teológica, né, não importa se confrontava o que eles entendiam, porque eles também tinham uma base teológica, mas as palavras que Yehoshua estava transmitindo para eles, que era de vida, como eles mesmos falavam, mesmo confrontando a sua teologia e mesmo não satisfazendo os seus desejos primordiais, mesmo assim eles estavam com Yehoshua. Por isso eles puderam ser os escolhidos. Entende?
Então, foi isso que Yehoshua observou, né? Como eu já tinha falado. Então, o segundo ponto aqui é a transformação de caráter. Então, o segundo passo que a gente está trabalhando agora é o quê? O que torna a Hadassah? O que torna você apto a ser escolhido? Então a gente já viu o quê? Primeira coisa é fidelidade à missão. Independente se ele vai ou não suprir as nossas necessidades e independente se confronta aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente aprendeu na religião que a gente está, ok? Então a gente precisa entender se a gente tem ele como o nosso rabino, o nosso mestre, o nosso guia, a gente precisa fazer aquilo que ele fazia. A gente precisa falar como ele falava, mesmo que isso confronte a nossa religião ou religiosidade. Haja vista que Yehoshua não veio nos ensinar nenhuma religião, e sim nos ensinar a viver a Torá como o sagrado assim quer. Então, o segundo ponto é transformação de caráter, que é o Tikkun Hamidot, tá? É a reparação do caráter. Então, no judaísmo, caráter é vestimenta da alma. Na parábola do banquete, quem não tinha vestes adequadas foi retirado. Então, preste atenção, o que é veste? Veste é comportamento mais caráter mais intenção. Entendendo que intenção é kavaná, tá? A intenção do coração. Então, quem é escolhido? É quem purifica as suas intenções, as suas kavanot, né? Kavanot, plural de kavaná. Quem purifica as suas intenções. Então, esse é o escolhido. Porque ele está melhorando as suas intenções, está trabalhando nas suas vestes. 2, trabalha no caráter, tá? Trabalha no ego. Deixa o sagrado moldar suas reações, assume responsabilidade por suas sombras, tá? O que é assumir responsabilidade por suas sombras? Adão, quando ele transgride, né? O que ele fala? Foi a mulher que tu me deste. Não foi a mulher que deu. Ele tinha uma ordenança. E entendendo que Adão não era um homem específico, ele era a humanidade ali. E nós fazemos da mesma forma. Quando nós cometemos um equívoco, nós culpamos alguém, ou nós responsabilizamos alguém. Porque, de novo, é muito mais fácil tirar o cisco do olho do irmão do que tirar a trave do nosso. Então, uma pessoa que está caminhando para ser uma pessoa escolhida, porque ela tem que trabalhar o seu comportamento, o seu caráter, a sua intenção, ela assume as responsabilidades pelos equívocos que ela cometeu. Então, Yehoshua transformou Simão em Kefa, tá? Que é rocha, somente depois que ele passou por um processo de lapidação. O terceiro ponto dentro dessa, que a gente vai trabalhar agora, dentro dessa questão de quem é que está caminhando para ser escolhido, é o alinhamento ao propósito, que é Devekut. O que é Devekut? A gente fala tanto do nosso curso Devekut. Devekut significa apego, sabe? Apego da alma superior ao sagrado. Então, a nossa alma tem 5 níveis, né? Que é o Nefesh, que é a alma animal, né? Que precisa comer, beber. Urua, que é a parte emocional e dos pensamentos. Tem a Neshama, que é a alma elevada, é essa que quer de fato buscar o sagrado, e é essa que a gente trabalha, porque a Neshama, estando ativa, né, desperta, automaticamente o nosso pensamento e as nossas ações passam a ser guiadas pelo Eterno, de verdade, tá? E tem o Hayá e Eridá. Hayá é vida e Eridá é fusão. Então a gente trabalha a Neshama, e para Hayá e Eridá, automaticamente você estando com a sua Neshama ativada, desperta, esse é um passo quase que natural, tá? Então, o alinhamento ao propósito é Devekut mais prontidão. Então, o chamado é quem recebeu um destino espiritual, e escolhido é quem alinha a vida inteira para esse destino. Nos mestres Natsiratim, isso significa o quê? Significa colocar o reino como eixo, sabe? Integrar vida, trabalho e espiritualidade, ser confiável para representar o nome do Eterno, abraçar a missão mesmo quando ela custa. Então, é exatamente isso que Yehoshua viu em seus Talmidim, quando lhes confiou autoridade lá em Maasei Hashilirim 1 e 2, tá? Maasei Hashilirim é Atos. E levando em consideração que quando ele confiou os seus Talmidim,
ele não está falando dos 12, tá? Eu espero sinceramente que ele esteja falando de mim e de você também. Então, os 12, eles estavam alinhados e não apenas empolgados. A empolgação não mantém ninguém em lugar nenhum. A empolgação é como a paixão, né? Falando de relacionamentos amorosos, em 3 anos no máximo ela acaba. Depois o que fica de fato é o amor. Então, sintetizando para a gente passar para o último tópico, é o seguinte: chamado recebe uma oportunidade espiritual e o escolhido demonstra vida, caráter e fidelidade compatíveis com a missão. Finalizando, a gente vai ver agora o terceiro e último tópico: como identificar na prática se eu estou caminhando para ser escolhido, tá? Então, assim, uma pessoa... Quando eu falo eu não quero obviamente, que a gente como líder, tá? A gente vai identificar isso no outro, mas eu realmente não gostaria que a gente continuasse, de certa forma, focado em olhar o cisco no olho do nosso irmão. Eu queria que a gente olhasse a trave nos nossos olhos. Então, como identificar se eu estou caminhando para ser escolhida? Então, eu identifico isso em mim quando eu manifesto esses 3 sinais visíveis que qualquer mentor espiritual do primeiro século reconheceria imediatamente. Então, vou fazer diferente. Vou me colocar, e se coloque também na posição de Talmide, tá? Talmide, homem, Talmidá, mulher. Então, se eu fosse uma Talmidá de Miriam, né? Ela ia olhar para a minha vida e buscar esses 3 sinais. Primeiro, disposição para o oculto. Disposição para o oculto fala de avodar no silêncio. Então, no movimento Natsiratim, o teste decisivo nunca era público. Sempre acontecia no escondido. E aqui a gente já começa a ter alguns problemas, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade que obriga a gente a estar no público, né? Obriga, não sei se seria muito bem a palavra, né? Mas assim, se a gente não está no se a gente não é uma figura pública, se a gente não tem milhões de visualizações, se a gente não tem 500 zilhões de seguidores, a gente não está muito bem na fita, né? Me permita a expressão muito popular. Mas a primeira coisa que Yehoshua olha, a primeira coisa que um mentor do primeiro século iria olhar é qual é a disposição da Hadassah para fazer avodar no silêncio, para prestar serviço ao sagrado no oculto, fazer aquilo que ninguém vê. Por exemplo, tá? Eu vou te contar uma coisa que o sagrado me falou e você faz parte disso. As meditações que a gente faz pelo Brasil é algo que ninguém vê. E detalhe, muitas das vezes nós mesmos ficamos nos perguntando e nos questionando se está dando reflexo, está surtindo efeito. Então, e outra coisa que me veio à mente aqui agora, tem um dos maiores cabalistas da atualidade. Eu estava vendo, que eu sigo, né, o Alberto Goslan, estava vendo um vídeo dele e me chamou a atenção uma coisa muito curiosa. O vídeo dele de 10, 12 anos atrás, com 129 mil visualizações. Um rapaz também, né, muito inteligente, por sinal, eu vou aqui fazer o merchan dele, PH Santos. Ele faz resenhas, ele é um filósofo, ele faz resenhas de filmes e séries. Um vídeo dele que eu estava vendo, eu não vou lembrar de qual foi a série, o vídeo com um dia, já estava com 65 mil visualizações, ou seja, um vídeo de filmes e séries, resenhas de filmes e séries, com um dia que ele postou, tá? Tinha a metade das visualizações, aliás, mais da metade, porque se eu pegar 129 e dividir por 2, vai dar o quê? Vai dar 62 ponto alguma coisa, né? Então, assim, ele estava com mais da metade do que o vídeo do Alberto de 10, 12 anos. Porque, obviamente, o vídeo do Alberto fala de espiritualidade. Então, assim, as meditações que eu e você fazemos,
a gente não vai ver, muitas das vezes, melhor dizendo, a gente não vai ver o reflexo disso. Em que sentido? Por quê? Porque às vezes as nossas meditações, ela literalmente desfaz decretos. Então, por exemplo, vamos imaginar um exemplo qualquer, tá? Que tinha um decreto para o Brasil ter fome. Quando a gente faz a meditação e a gente quebra esse decreto no mundo espiritual, o Brasil não teve fome. Mas a gente não sabia que tinha esse decreto, a menos que o sagrado nos revele. Mas olha o tanto de vidas que a gente salvou. Eu não sei quantos brasileiros existem na face da terra hoje, mas pensa quantas vidas a gente salvou. Radassa, só o Senhor que salva, não, você salva. Todas as vezes que eu e você livra alguém da morte, entende? Por exemplo, ou todas as vezes, por exemplo, se uma pessoa precisa de um palito de fósforo para fazer comida, né? E você vai lá e dá um palito de fósforo para ela, você levou a salvação para ela. Todas as vezes e quando a gente está fazendo as nossas meditações e que a gente está influenciando o Brasil, e não só o Brasil, estou falando das nações também, porque assim, a gente faz meditações por nações que a gente nem sabe que existe no sentido de... Por exemplo, vamos imaginar, tá? Que a gente está meditando por alguém do Vietnã que está aqui no Brasil. Eu acho muito difícil na hora da meditação, se o sagrado não te revelar isso, você pensar, agora eu vou fazer uma meditação pelo Vietnã, agora eu vou fazer uma meditação pela Finlândia, agora eu vou fazer uma meditação pelo Alasca. São países que não estão no nosso radar. Então você está fazendo algo que vai muito além. O Eterno falou isso para mim, eu estou compartilhando com você. Nós estamos ganhando vidas no mundo espiritual que vão não só ganhando, mas nós estamos atraindo o Neshamot de Tzadikim para nosso mundo, o mundo de Asiá, que às vezes vai poder se manifestar daqui a 50, 70, 100, 500 anos se o Mashiach não tiver chegado. O que você está fazendo através das meditações, e aqui ó, tem 27 minutos de vídeo. Se você chegou até aqui e ouviu essa parte, diz pra mim, Radassa, eu ouvi, escreve aí, tá? Por quê? Porque as pessoas também não ficam até o final. Então assim, você está fazendo algo, coloca isso na sua cabeça, desculpa se eu estiver sendo agressiva contigo, coloca isso na sua cabeça. Ao meditar, você faz algo que é literalmente surreal. Isso e você faz algo que é literalmente sobrenatural, tá? Então, isso é a Avodá do silêncio. E aí, de novo, eu vou pegar o Alberto como referência. 10, 12 anos. E ele, de novo, ele é uma das maiores referências da atualidade. Ele teve 129 mil visualizações em 10, 12 anos. Enquanto o PH, que é uma pessoa maravilhosa, estou fazendo propaganda gratuita aqui dele, tá? Em um dia, teve 25 mil visualizações. Por exemplo, review de comida de um canal que eu também assisto, vou fazer mais uma propaganda, canal dos caçadores, coloca um vídeo, gente, viraliza. Eu estou falando mal dessas pessoas? Não, muito pelo contrário. Siga lá, curta lá, compartilha, são duas excelentes referências nessas áreas que eu estou te falando. Só que o que eu estou questionando é o seguinte: aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Muitas das pessoas que veem nossos vídeos não curte, não compartilha, mas eu vivo recebendo compartilhamento de coisas, de comédias, sabe? De sátiras, que inclusive ficam blasfemando o nome do sagrado. Gente, cuidado com isso. Eu vou aproveitar esse momento aqui, vídeo de pessoas que eu recebi agora recentemente, uma pessoa me mandou, falei, olha só, não gosto desse tipo de conteúdo. Obviamente, né, foi uma gravação para ir pro Instagram, a pessoa, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu tava no escritório, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que todo espírito de fofoca caia. Aí cai uma pessoa, gente, tá blasfemando, e a pessoa tá compartilhando isso. Por favor, cuidado com isso, sabe? Não se una a esse tipo de energia. Mas voltando, então assim, e também não vai fazer tudo pelo like, tá? Isso é avodar no oculto. Avodar no oculto. Eu faço meditações, e você também, quando você começar a entender de fato o que são as meditações, os nossos talmidim fazem, que ninguém sabe, ninguém tá vendo, isso é avodar no silêncio, tá? Então,
Tópico 2 dentro desse passo aqui, será que eu estou caminhando, né, para ser escolhida? Coerência entre intenção e prática, integridade espiritual. Então, o chamado, né, a pessoa que tem um chamado pode ter boas intenções, já o escolhido transforma intenção em prática consistente. E aí eu tenho que usar o ditado, né, de boas intenções o inferno está cheio, levando em consideração que a gente não entende inferno como o protestantismo entende. Então, assim, não basta ter uma boa intenção, basta ter prática consistente, tá? Na tradição judaica, isso se chama lev tahor, que é coração íntegro. Na prática, a pessoa não negocia valores, não vive de impulsos, não busca atalhos espirituais e age com respeito aos processos do Shamayim, aos processos do céu. No Talmud, lá em Pirkei Avot 1:17, diz o seguinte: não é o conhecimento que faz o discípulo, que faz o talmide, mas quem transforma conhecimento em ações, tá? Então, o que você está recebendo aqui hoje? Você está recebendo uma informação. Você ainda não está recebendo conhecimento. Você está recebendo uma informação. Quando você pega essa informação e pratica ela, você transforma em conhecimento. Entende? E automaticamente vem mais e mais ações. Então, esse é o tipo de pessoa que Yehoshua confiava para multiplicar sua obra. E para finalizar, a capacidade de suportar o processo, que é a resiliência mais tikkun hamidot. O escolhido não foge do processo, ele atravessa. A aptidão espiritual não é a ausência de fragilidade, é a habilidade de atravessar crises sem abandonar o sagrado. Na prática, o escolhido demonstra capacidade de aprender com dor, de fugir e não fugir dela, evolução contínua de caráter, que é o Tikkun Hamidot, e abertura para correção, como os Talmidim recebiam de Yehoshua. Então, para a gente poder finalizar aqui com chave de ouro, qual é o sinal claro? Quem evita processos, evita escolha. Quem abraça processo, se torna confiável. Então, para a gente finalizar e resumir aqui, para a gente se autodiagnosticar. Essa é a única hora, essa é uma das únicas horas, né? Na verdade, a palavra diz que aquele que julga a si mesmo, de ninguém será julgado, né? Então, todo julgamento pessoal é o que a gente deve fazer o tempo todo. Então, esse autodiagnóstico, melhor dizendo, esse é o autodiagnóstico que a gente deve fazer. Então, como nos autodiagnosticarmos, né? Se nós estamos nesse processo de escolha. Se eu consigo servir no oculto, se eu sou íntegra nas minhas práticas e se eu suporto os processos. Então, eu estou quase sempre na porta da escolha. Tá bom? Então, esse panorama que eu trouxe, que o Sagrado trouxe para a gente hoje, demonstra como que Yehoshua e qualquer mestre judaico no primeiro século selecionava os discípulos enviados pela vida e não pelo discurso, tá? Então, agora a gente vai para a nossa meditação. Vou repetir aqui o Shem, tá? Da direita para a esquerda é o Het, Kaf e Nun Sofit, tá? Então, a aplicação desse Shem, só para a gente poder deixar claro aqui, o Shem Rahem desperta a prontidão espiritual, tornando a alma vigilante e sensível ao chamado divino. Ele alinha pensamento, intenção e ação, preparando o campo interno para que a luz encontre morada. Meditá-lo é vestir o traje das bodas, a pureza da consciência e a humildade diante do rei, tá? E é exatamente isso que a gente vai meditar por nós e, obviamente, pelo Brasil e todas as nações onde tiver um brasileiro nela, nesse momento, pelos estrangeiros e que estão aqui no Brasil, seja passeio, seja residente, tanto quanto a nação da qual ele faz parte, tá? Então, Rahem significa prepara-te, esteja pronto e disponibilidade interior para a presença divina. Pés paralelos ao chão, no chão, tá? Você pode pensar, quando inspirar profundamente, você pode pensar
na palavra Rahem, ou você pode pensar rei, Kaf e Nun final, tá bom? Vamos lá. Inspira profundamente. Se você está em estado de nidá, você já sabe que não pode fechar os olhos para fazer essa meditação. Agora você vai se ver como uma coluna de luz dentro de uma Magen David muito maior do que o Brasil. À nossa frente tem outro Magen David de igual tamanho e cor. A gente vai convocar as letras brancas e vamos colocar no hexágono central desse Magen David, tá? Vamos convocar a letra Rei, vamos iluminar a letra Rei, vamos convocar a letra Kaf, vamos iluminar a letra Kaf e vamos convocar a letra Nun Sofit e vamos iluminar a letra Nun Sofit. Lembrando que iluminar significa como se você estivesse acendendo, né, o pavio de uma vela e as chamas, você coloca essas chamas em cima. Então a gente tem a palavra Rahem completamente iluminadas, porque as letras Rei, Kaf e Nun estão iluminadas. Essas três chamas se transformam numa única chama que sai pelo pico superior do Magen David que ela está e é atraída até o pico superior do Magen David que nós estamos. Essa chama vem para a nossa Neshama, simbolizado pela nossa mente, ativa a nossa Neshama, vai para a Urua, simbolizado pelo coração, e ilumina a Urua, vai para o Nefesh, simbolizado pelo fígado, e purifica o Nefesh. Volta para Urua, iluminando Urua, vai para Neshama, ativando a Neshama, ilumina Urua, ativa Neshama, ilumina Urua, ativa Neshama, Urua Neshama, Urua Neshama, Urua Neshama. A gente expulsa essa chama que ao sair se transforma numa grande nuvem de luz, plena da consciência do divino, da qual esse nome apraz, que dentre outras coisas é não somente chamar, mas também nos preparar para nos tornarmos e nos ajudar a nos tornarmos escolhidos. Então essa nuvem se descompõe e começa a cair flocos de luz sobre nós. E à medida que vai caindo esses flocos de luz e vai deixando a gente completamente magnetizado, e agora que a gente está completamente magnetizado, a gente dá as mãos, a gente convoca a Metatron, Sandarfon e Machia para supervisionar essa meditação, enquanto no centro a gente coloca o Brasil, com todos os brasileiros e da face da terra, e também todos os estrangeiros que estão aqui. E quando a gente vai projetar sobre o Brasil esse jato de luz violeta saindo do nosso terceiro olho. Então, onde houver um brasileiro na face da terra e os estrangeiros que estão aqui com as nações que eles representam, também receberão dessa energia, dessa consciência do divino. A gente forma neles como se fosse uma segunda camada. E então, a gente agora pode ter livre conversação com o Machia, com o Sandarfon, com o Metatron, e eles podem ter livre conversação com cada um de nós, não só nós que estamos meditando, mas com todos os brasileiros, estrangeiros e as nações que eles representam.
quando você terminar, você pode respirar profundamente 3 vezes, abrir os olhos e fique à vontade em compartilhar teu insight na nossa comunidade, lá no WhatsApp. Eu quero começar a deixar registrados, quando eu tiver, os insights que eu tive, porque isso pode corroborar com o insight que você teve. E só vai demonstrando a nossa conexão, independente de qual momento você está fazendo a sua meditação. Hoje, assim que a gente começou a meditar, antes mesmo das chamas virem para o nosso Neshama, Ruah e Nefesh, eu via como fosse uma bola, né? E um lençol, né? uma manta, literalmente uma manta, e nas pontas, né, tinha o tzitzit. Eu via cobrindo essa massa, vamos dizer assim, né? Ainda não tinha discernido que era massa, mas estava cobrindo. E aí, quando quando a nuvem se descompôs, começou a cair, mas não era cair espadas, mas só que a espada não caía em pé, se é que eu posso dizer, de forma que a primeira coisa que tocasse na nossa mão, vamos pensar dessa forma, é o cabo, e não a parte que fere, entende? Então começava a cair já de forma que a pessoa segurasse pelo cabo. E aí depois me veio à mente que meditações passadas eu via caindo, mas não chegava ainda até o chão, digamos assim, eu via caindo dentro de um copo, chamas de cada copo tinha, né, o líquidozinho, né, que a vela, a cera, tinha a cera e tinha as chamas, né, eu vejo até agora, né, via as chamas, as cores das chamas, e tinham vários copos que estavam caindo, né, e eu entendi que eram neshamotes que estavam vindo, né, neshamote de justos vindo para a nossa dimensão. E agora, com essas espadas caindo, né, eu entendi que era o Eterno equipando essas neshamot com a palavra, né, porque lá em Ivrim 4:12 fala, né, que a espada é a palavra. Então, e aí depois eu entendi que eu não conseguia discernir o que era, né, que estava cobrindo, o que estava sendo coberto. Na verdade, eu sabia que era o Brasil e tudo mais, mas o Eterno me fez entender, né, o Mashiach me fez entender que é quando uma mulher vai fazer, um padeiro, né, vai fazer uma massa e ela cobre aquela massa, né, para que o fermento possa ter a reação química que tem para a massa poder crescer. Então essa foi a visão que eu tive, sabe? O Eterno cobrindo essa massa, né? Cobrindo essa massa para que essa levedura, no bom sentido da palavra, claro, pudesse crescer. E automaticamente ele está equipando essas neshamot, né? Para vir já com o domínio, digamos assim, da palavra. Então esse foi o insight que eu tive. E seria muito bom que você compartilhasse o seu insight conosco também. Mais uma vez, Shalom, Shalom, Lehitraot, Shabbat Shalom, né? Essa meditação vai para o Shabbat. Shabbat Shalom, Lehitraot.